Vamos recomeçar o nosso encontro, agora com a palestra do Dr. André Natan Costa, médico do Grupo de Transplante Pulmonar da disciplina de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Por favor. Oi, bom dia. Bom dia, Baldi. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar aqui, dizer que é um prazer a gente, como grupo de transplante, participar dessa discussão com vocês. Eu sei que o transplante é sempre uma coisa que está lá na frente para os pacientes para as pacientes que têm linfângio. Algumas vão chegar, algumas isso não é uma realidade, mas eu acho que é sempre importante a gente discutir isso entre vocês com a gente. É uma interação que a gente tem super boa com o Dr. Bruno Baldi e com o Dr. Carlos Carvalho também, e com o Jacó, com a Martina, com todo mundo que milita nessa área. Eu vou falar um pouquinho de transplante e um pouquinho de linfângio. Então, para começar, eu vou conceituar um pouco o transplante de pulmão. O transplante de pulmão ele tem o potencial de prolongar a expectativa de vida, mas, principalmente, ele tem a perspectiva de melhorar a qualidade de vida de um paciente que tem uma doença pulmonar muito grave, que está limitando a qualidade de vida, que está limitando suas atividades de vida diária, que está fazendo que fique dependente de oxigênio, que está impedindo que faça suas coisas, vá no supermercado, vá no shopping, vá almoçar fora, tem falta de ar. E aí vem o transplante para conseguir fazer o quê? Trazer de volta uma qualidade de vida que foi perdida por conta dessa doença pulmonar. Ao longo do tempo, o transplante ficou cada vez melhor e é por isso que ele é cada vez mais feito. Então, a gente vai vendo que, hoje em dia, no mundo, a gente faz quase 5.000 transplantes por ano, isso ao redor do mundo. E aqui no Brasil também se faz. É interessante falar que os dois lugares onde se faz transplante, principalmente, é São Paulo e Rio Grande do Sul. Tem 2 grandes centros em Porto Alegre e 2 grandes centros em São Paulo. Aqui em São Paulo tem o INCOR e o Einstein. Em Porto Alegre são 2 hospitais também. Tem em Rio Preto agora um centro que também começou a fazer transplante. O Ceará tem em Fortaleza um grupo que às vezes faz, às vezes está um pouco mais parado. Tem um em Curitiba que está abrindo e um em... Curitiba e Belo Horizonte que fechou. Então, basicamente, São Paulo e Porto Alegre são os 2 lugares onde faz, e esses são os números de transplantes feitos aí, ao longo dos anos. Aqui é o nosso número, então, desde 2003, tem uma tendência de crescimento, a gente faz mais ou menos 35 a 40 transplantes por ano, o que é bastante, coloca a gente aí mais ou menos entre os 20 a 25 maiores centros transplantadores do mundo. Então, parece pouco quando a gente pensa em outros transplantes que são relativamente mais simples. Então, transplante de rim, transplante de córnea, transplante de medula óssea, que são mais frequentes. Transplante de pulmão precisa de uma certa estrutura, mas a gente até que está bem assim, em relação ao resto do mundo. E quem que deveria ser submetido, então, ao transplante? Pacientes adultos, a gente faz, principalmente aqui, a gente faz o transplante de pulmão em adulto, que tem uma doença avançada, tem uma pneumopatia terminal, que tem um alto risco de falecer em 2 anos. Então, poxa, essa doença está grave o suficiente para a gente ficar preocupado que esse paciente não vai melhorar nos próximos 2 anos e talvez ele não esteja mais com a gente nos próximos 2 anos. Isso é importante. O paciente tem que ter uma probabilidade muito boa de viver 5 anos após o procedimento. Aí você fala, tá bom, mas você vai adivinhar isso? Não, mas a gente faz uma avaliação, porque a gente tem que também, o paciente tem que ter o resto do corpo, que não seja o pulmão, funcionando super bem, tem que estar bem do ponto de vista de condicionamento físico, força muscular. Então, a gente também tem que proporcionar um tratamento que a gente acredite, nós, grupo de transplante, junto com o paciente, que vai fazer bem e que o paciente vai estar com a gente nos próximos 5 anos. Transplante de pulmão tem uma série de causas de doenças graves que levam ao transplante de pulmão, e a linfângio está aqui. Isso é mundo, é ao redor de 1%, 1 de cada 100 transplantes no mundo é feito por conta de linfângio.
É claro, é uma doença rara, tem um monte de outras doenças que são muito mais frequentes. Então, enfisema, bronquite crônica, fibrose cística, que é uma doença genética, mas que a gente acaba transplantando em indivíduos mais jovens, fibrose pulmonar. Então, tem uma série de outras doenças mais frequentes e a linfângio está aqui. A gente já fez aqui no INCOR mais de 300 transplantes, são 12 ou 13, me fugiu agora quantos pacientes com linfangioleucomatose que foram transplantados. A gente tem uma paciente só que está na fila. Né? Tem todos os pacientes do ambulatório são vistos, a gente discute, mas que está com a gente na fila hoje em dia, a gente tem uma paciente só. Essa é a curva de sobrevida dos transplantes no mundo. Então, a gente ainda precisa melhorar, a gente quer melhorar isso, mas está muito melhor do que era antes. Mas a gente tem aí mais ou menos 50% de sobrevida em 5, 6 anos. E a nossa sobrevida foi até publicada junto com o Baldi. A gente fez um trabalho com o Dr. Carlos de revisão dos pacientes com linfangioleucomatose aqui no nosso centro, e a sobrevida é até melhor do que os outros transplantes, discretamente melhor, mas no primeiro ano 65, 5 anos 55% e quase 50% de sobrevida em 10 anos. E aí tem sempre uma dúvida que surge, mais uma dúvida técnica, mas é legal dividir com vocês. Eu tenho 2 pulmões, será que eu vou transplantar os 2 se eu precisar? Será que eu vou transplantar um? Como é que funciona isso? Né? A gente tem o transplante bilateral um pouco melhor a longo prazo, mas para alguns pacientes que não estão tão bem, o estresse cirúrgico, quer dizer, o tempo de cirurgia é muito longo, para 2 pulmões, aí a gente faz um só. Para linfangioleucomatose pode ser feito unilateral ou bilateral. Algumas doenças obrigatoriamente tem que ser bilateral. Aquelas doenças que têm muito catarro, bronquiectasia, fibrose cística, porque senão você pega a infecção de um lado e passa para o pulmão novo. Linfangioleucomatose não tem esse problema, então é individualizado cada caso se fosse feito os 2 ou 1. Quando que o paciente vai ser encaminhado para o nosso grupo? Quando está piorando. Basicamente é isso. O paciente está estável, se está bem, se tem uma boa qualidade de vida, uma boa função pulmonar, não vai vir para a gente. Mas quando começa a ter alteração na gasometria, o gás carbônico começa a aumentar, começa a ficar mais dependente de oxigênio, a prova de função pulmonar começa a ficar ruim, o ecocardiograma começa a mostrar que o coração já não está funcionando tão bem por conta da doença pulmonar, aí é a hora que vem encaminhado para a gente. Tá certo? E isso é importante a gente saber. Tem alguns pacientes que de cara já não podem fazer. Isso é uma coisa que também é sempre importante a gente discutir. Então, o paciente que tem algum tipo de câncer, a gente tem que esperar 5 anos que o paciente esteja curado desse câncer. Alguma doença grave, algum outro órgão. Então, tem insuficiência cardíaca, o rim não está funcionando direito, porque o transplante é um procedimento super grande, bastante extenso. Então, qualquer outro órgão que não esteja funcionando tão bem faz com que o resultado seja muito pior. Então, a gente tem que ter o resto do corpo funcionando muito bem. Né? Se tem algumas infecções crônicas, como tuberculose, hepatite C, precisa tratar primeiro, e a nossa idade máxima aqui é 65 anos. Obesidade, isso aqui é uma coisa super importante. Má aderência, condição psiquiátrica grave, são contraindicações também. Quer dizer, o paciente tem que se cuidar, porque depois do transplante vai ter que se cuidar mais ainda do que se cuidava pré-transplante. Mais remédio, a qualidade de vida muda muito, melhora muito, mas tem um autocuidado super importante que a gente sempre avalia antes também. E esse é o nosso desafio, né? Às vezes parece fácil achar, falar, está fácil achar a paciente que vai transplantar, mas às vezes nem sempre ela está escondidinha ali, a gente tem que ir junto com vocês, saber quem que vai se beneficiar do transplante para a gente entender exatamente o que está acontecendo e poder oferecer o melhor tratamento. Quem que faz? O nosso grupo é pneumologista, infectologista, os cirurgiões e a equipe multiprofissional, que são psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, enfermeiros e fisioterapeutas, que toda essa equipe é que está em contato com vocês constantemente. Então, não é só médico, cirurgião, é super importante essa interação multiprofissional para cuidar melhor, para fazer a avaliação pré e o cuidado pós-transplante. Essa é a equipe de transplante aqui do INCOR. Eu deveria estar aqui, mas por acaso eu estava em alma. Ultimamente eu tenho faltado bastante nos meus compromissos, mas imaginem que eu estou aqui. E a última coisa que eu queria falar
é uma dúvida que todo mundo tem, quer dizer, como funciona a lista de espera, se eu fui encaminhada, se eu vou entrar em lista. Então, em linhas gerais, o paciente é encaminhado para o nosso grupo, é feita essa avaliação multiprofissional, o caso é discutido entre todo mundo, toda essa equipe que a gente falou, e junto com a equipe que transplantou, e aí a gente decide o momento de colocar em lista. Quando é colocado em lista, aí tem um tempo mais ou menos de 1 ano e meio de espera até o transplante, e o paciente precisa morar em São Paulo a partir do momento que ele é incluído na lista. Então, a paciente pode estar morando em qualquer lugar, no Mato Grosso, e vindo para as avaliações. Mas, no momento que a gente acredita que ela tem que estar na lista, ela tem que vir morar em São Paulo, porque tem que estar pelo menos 1 hora do INCOR, porque a gente nunca sabe o horário que vai estar no transplante. Então, não adianta estar no Rio de Janeiro e falar, mas eu vou fretar um avião. O tempo de ligar para fretar o avião e o aeroporto já não dá mais, porque o órgão tem que estar aqui. Então, em lista é 1 hora. Mas, então eu vou mudar para São Paulo? Não. Vai mudar para São Paulo se for colocado em lista, e aí a gente faz essa avaliação junto. Tá bom? E aí eu queria chamar a Liliane. Eu chamei a Liliane, ela é a coordenadora da equipe multiprofissional do transplante. Ela que é a enfermeira que manda em todo mundo. Aí eu trouxe ela para falar um pouquinho também desse cuidado pós-transplante com vocês. Bom dia a todos. Eu sou Liliane, eu sou enfermeira, trabalho no grupo de transplante de pulmão do INCOR. E eu vim falar um pouquinho sobre a atuação da nossa equipe multiprofissional nos cuidados necessários depois do transplante e na qualidade de vida. Como o Dr. Nathan falou, o transplante pulmonar já é uma terapia bem estabelecida para pacientes com doença pulmonar avançada. O objetivo principal desse tratamento é melhorar, aumentar a sobrevida, a expectativa de vida e a qualidade de vida também. Nós, grupo de transplante, a gente fala muito de qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Eu trouxe um conceito da Organização Mundial de Saúde que fala que qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro dos seus contextos de cultura, de valores, com relação, logicamente, aos seus objetivos, expectativas e padrões e preocupações. No nosso ambulatório, quando eu me deparo com o paciente, principalmente na fase inicial, quando ele vem para a primeira consulta, eu sempre pergunto, questiono o paciente, por que você está aqui? Qual que é o seu objetivo com o tratamento? Qual que é a sua expectativa com o tratamento do transplante? E a maioria deles falam, Liliane, é para melhorar a qualidade de vida. E o que é qualidade de vida para você? É melhorar o cansaço, a falta de ar, sair do oxigênio, muitos deles já vêm em uso de oxigênio, voltar para a minha vida social, voltar a estudar, voltar a ser inserido na minha família. Tem muitos pacientes que, depois do adoecimento, que vivem esse processo de saúde e doença, a própria família afasta, quer poupar um pouco o paciente dessas questões que a gente precisa discutir em família, e eles querem voltar a participar dessas questões também. Então, qualidade de vida é isso. E o nosso grupo de transplante trabalha para que esse paciente tenha qualidade de vida. A nossa equipe multiprofissional, como o Nathan falou, é uma equipe muito grande, ela está em todo o hospital. Eu trabalho no serviço de ambulatório, mas a gente tem enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas em todos os andares, UTI, enfermaria, hospital dia, todos trabalhando para cuidar do paciente nessa ação integral. Nós começamos a atuar e trabalhar com o paciente desde a fase de avaliação. Quando ele chega na primeira consulta, o médico ele caminha para o meu consultório, eu já faço todo o direcionamento com a equipe multi. E nessas consultas, nessas entrevistas, o nosso objetivo principal é detectar algum possível fator que venha a complicar o futuro do transplante, o processo, o programa, o tratamento de transplante. Então, muitas vezes, o paciente chega no meu consultório e ele tem exposição a mofo em casa, cria pássaro. Então, eu já vou com o assistente social tentar trabalhar aquela questão que a gente pode modificar, para, no futuro, ele não vir a ter uma infecção, uma complicação. Muitas vezes, o paciente chega ainda sem cuidador, não sabe a importância do cuidador nesse processo. Principalmente, o primeiro ano de tratamento é um ano muito puxado, o paciente tem que ir muito para o hospital, os primeiros 3 meses, eles vão 3 vezes por semana
o INCOR fazer reabilitação, passar em consulta, exames. Então, é um momento, né, crítico que precisa de uma organização e o cuidador está ali para ajudar. Então, a gente faz essa identificação de possíveis complicadores e já começa a intervir, já começa a trabalhar com o paciente e com a família. E, logicamente, o nosso trabalho sempre, né, por toda a vida desse paciente, é ajudando, ensinando, educando, para que ele possa ter esse autocuidado. Após o transplante, é super importante o paciente entender que ele assumiu um compromisso com o tratamento, e ele é, sim, parte responsável por ele. Né? O tratamento de transplante ele não é só tomar medicação. Eu acho que esse é o nosso principal desafio, eu vou falar mais para frente. Mas o tratamento ele é multifatorial. Né? O paciente ele precisa, além de tomar medicação, ir nas consultas, fazer os exames, ter um estilo de vida saudável. A gente vê que os nossos pacientes que têm uma expectativa de vida maior, eles têm um estilo de vida saudável, fazem atividade física, se alimentam bem. E isso, consequentemente, a gente pede para eles terem um rigor nas nossas orientações. Todo mundo está ali para ajudar, para colaborar. O sucesso do paciente é o nosso sucesso. Né? Então, quanto mais qualidade de vida e vida longa ele tiver, melhor para todo mundo. E aqui é o nosso maior desafio. Né? O nosso grupo de transplante, a gente sempre fala de adesão ao tratamento, porque é um tratamento para o resto da vida, principalmente o tratamento medicamentoso. Depois do transplante, os pacientes vão tomar vários medicamentos para o resto da vida. Esses medicamentos precisam ser tomados no horário certo, na dose correta. Muitas vezes, os medicamentos trazem algum efeito colateral, e isso precisa ser discutido com a equipe. Né? Isso não é um fator que venha estressar o paciente, a família. A gente está ali para tentar manejar a medicação, o tratamento, melhorar, introduzir outro medicamento até que possa diminuir aquele efeito colateral. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida com a equipe, sempre. Não pode ser uma questão que o paciente vai sozinho manejar o medicamento em casa, diminuir dose, enfim. Isso precisa que a gente tenha uma comunicação clara, que a gente confie no profissional de saúde, isso é super importante, né, para a gente se poupar desse estresse que pode acontecer. Aí tem pacientes que, ao longo dos anos, mesmo depois de muitos anos de transplante, começam a não tomar o medicamento adequadamente, aí vem com uma rejeição e a gente tem um problema seríssimo para tratar. Então, sempre conversar com a equipe, porque a gente está ali disponível para ajudar no tratamento também, inclusive. Né? E é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que o que eu queria passar para vocês é que a nossa equipe está muito focada em qualidade de vida, como o Nathan falou. O paciente que chega para a gente, ele já vem muito limitado, e ele quer esse retorno à vida, à independência dele. Então, todos os profissionais da área que trabalham com transplante falam muito e trabalhamos para promover essa qualidade de vida. É preciso que o paciente que vá para o transplante se comprometa com o tratamento e que entenda que existe uma responsabilidade mútua, né, do profissional de saúde também e do paciente. E, para isso acontecer de uma forma mais leve, mais fácil, quanto mais confiança e transparência a gente conseguir trabalhar, melhor para todo mundo. Obrigada.